Bem-vindos a mais uma revisão da aula de filosofia. Nesse espaço, depois da aula, nós nos reunimos aqui, eu venho até vocês para recapitular algumas ideias principais da nossa aula do dia, especialmente para aqueles colegas que, por algum motivo, não puderam, alguns colegas e alunos que não puderam, por algum motivo, estar presentes na aula síncrona, para vocês não perderem o conteúdo, e aqueles que querem rever para um momento posterior e também para recordar e fixar algum assunto importante dessa aula, fica aqui esse espaço de troca de ideias, de revisão e de reforço também das ideias principais, né? Uma espécie de propulsão pós-aula de filosofia. Muito bem, nós agora no segundo ano começamos, como vimos na aula passada, a estudar esse tópico importante da filosofia que é a ética, e nós na primeira aula diferenciamos o que é ética, quais são os objetos de estudo, né? A ética como uma disciplina dentro da filosofia, com um dos campos de pesquisa, de interesse da filosofia, e a moral como as regras que regem as nossas sociedades, né? As nossas comunidades, famílias e nossa convivência com os demais. A moral é repleta de regras, enquanto a ética ela é um processo de investigação e de reflexão. De investigação porque ela olha as morais, e de reflexão também porque ela tende a ajudar-nos na nossa autoanálise também, do nosso comportamento, do nosso procedimento, escolhas e posturas em relação ao mundo. Muito bem. A aula de hoje nós começamos, nessa aula que nós estamos revendo agora, nós começamos a analisar alguns objetos de estudo fundamental da ética. O primeiro objeto de estudo da ética mais fundamental seria o valor. Valor é uma palavra que está um pouco na moda, especialmente com o surgimento de partidos políticos conservadores e de grupos políticos também que se dizem conservadores. Então, se valoriza uma série se dá atenção a alguns aspectos da vida comunitária e social, né, e chama-se de valores, por exemplo, a vida de família, é um desses valores que são apregoados e tudo mais, né? E algumas relações de convivência, algumas relações inclusive de controle da convivência e da manifestação corpórea, né? Inclusive está aí na pauta desses grupos. Mas valor vai além disso, né? Valor vai muito além dessas bandeiras políticas. O valor, nós podemos entender de uma forma muito imediata que é todas as coisas para as quais nós damos importância. Todas as coisas que coletivamente nós damos importância, elas são um valor. Um exemplo muito imediato do valor é como nós pensamos, por exemplo, no dinheiro. O dinheiro, cada nota diferente, no nosso caso real, as cores e numeração diferente, nós atribuímos aquele papel assinado, oficial, um valor financeiro. Esse valor financeiro pode ser trocado por objetos, por diferentes objetos. Agora, os objetos, eles são comprados ou por necessidade ou por gosto, né? E dentro dessa relação de gosto, está aí envolvido, por exemplo, a moda, está envolvido, por exemplo, a aquisição de símbolos de reconhecimento de poder, por exemplo, o carro mais do que um símbolo, mais do que um instrumento de trabalho ou uma necessidade, ele também é um símbolo de poder. É um símbolo de poder e de poder econômico às vezes, porque, enfim, nossa sociedade, o poder mais estabelecido é o poder econômico. Então, o carro representa que você tem um bom trabalho, que você é uma pessoa bem-sucedida, que representa um monte de coisas. Os nossos bens representam um monte de coisas. E todas essas coisas que os bens materiais que nós compramos com dinheiro representam, nós podemos chamar de valor. Todos esses elementos que não são visíveis, que não são palpáveis, mas que estão por trás e que motivam a nossa compra das coisas, motivam algumas atitudes na vida também, nós podemos chamar de valor. Eu coloquei uma série de imagens hoje na aula, por exemplo, se nós vemos uma pessoa com fome, uma criança com fome, uma imagem de uma criança com fome, essa imagem nos choca. Nos choca por quê? Porque de trás dessa imagem chocante que nos causa emoção, nós reconhecemos que existe aí um valor que está sendo violado.
o direito à alimentação, o direito que as crianças têm de ser bem acolhidas. Todos esses direitos, a alimentação, ser bem acolhidas, são valores. São valores. E quando os valores são de alguma forma violados, são de alguma forma atacados, nós sentimos. Nós sentimos ao ver. Nós nos comovemos com a dor do outro. Nós nos comovemos com cenas de violência. Nós nos comovemos ou então pelo contrário, nós nos comovemos quando uma pessoa se realiza, quando uma pessoa encontra alguém que ama, porque também todas essas situações que importantes, socialmente importantes, mais do que uma importância individual, essas questões de importância social, qualquer pessoa formada dentro do mesmo universo de valores, do mesmo universo moral que nós vivemos, são capazes de reconhecer situações belas ou situações dolorosas, porque compartilhamos as mesmas relações de valor, nos emocionamos, nos comovemos diante de situações felizes ou situações difíceis, porque nós estamos imbuídos de valores. Podemos ter vários valores. A educação, né? O direito à educação é um valor. O cuidado do meio ambiente hoje em dia é um valor muito importante. O respeito à diversidade é um valor importante hoje em dia. E todas as vezes que alguns desses valores são questionados ou são, como eu disse também, ou quando são violados, nós nos ofendemos, nós nos entristecemos, nós de alguma forma mais expressivamente ou menos expressivamente reagimos a isso, reagimos. O valor toca as nossas emoções, o valor toca os nossos desejos, o valor toca aquilo que nós temos de irracional em nós mesmos. O papel da filosofia e da ética é identificar esses valores, porque os valores mudam da mesma forma que as regras morais mudam. Ao mesmo tempo que as regras da moralidade são objetos de estudo da ética, também os valores são objetos de estudo da ética, porque eles se alteram, eles mudam no tempo e também no lugar e nas diferentes relações humanas. Percebam que alguns valores bem simples, né? Alguns valores como, por exemplo, a forma de sentar-se à mesa, a forma de nos alimentarmos, né? Que é um valor de convivência, que é também uma regra moral de convivência, pelo qual nós manifestamos respeito às pessoas que prepararam o alimento, que prepararam a comida. Ele frequentemente é violado quando nós mudamos as nossas relações. Quando nós estamos na nossa casa e comemos com os nossos pais, pode ser que ali tem uma série de regras que devem ser cumpridas, quem tem precedência, quem não, quem serve quem, os gestos de serviço também ali tem o seu valor, de repente um valor afetivo, de carinho, né? Quando nós vamos à casa dos amigos, vamos nos reunir para tomar alguma coisa numa lanchonete, tomar um lanche, tomar um refrigerante com os nossos amigos, nós nem pensamos nisso, porque ali outros valores estão em jogo. O valor da convivência, o valor de estar juntos, o valor da descontração, e a comida passa a ser um subterfúgio, ou seja, passa a ser um motivo lateral para nós estarmos juntos, porque o valor principal desse é o encontro com essas pessoas. Por isso não damos tanta importância ao ritual, por exemplo, que dentro de um universo mais familiar tradicional teria toda a sua importância. Outro valor que muda, as configurações familiares, que faz parte desse pacote de valores, por exemplo, que os grupos mais conservadores defendem. Não que ele deixou de ser valor, né, no universo mais, no nosso cotidiano, permanece como um valor, porque muitas pessoas, a maior parte das pessoas, inclusive, se enxerga e constrói a sua vida e a sua trajetória de modo a realizar esse sonho, a realizar esse desejo de formar uma família, de ser genitor de alguém, pai ou mãe de alguém. Então, continua sendo um valor. No entanto, nós assimilamos outros tantos valores que permitem que pessoas solteiras, pessoas que estão em união estável, pessoas que estão em união homoafetiva, também, de alguma forma, realizem os seus desejos e seus sonhos, porque nós temos outros valores. Valores do respeito à diversidade, valor do respeito à decisão do outro, valor à liberdade, valores que em um outro universo mais antigo talvez não existissem.
né? Talvez são valores que ao tempo nós fomos reconhecendo, ou fomos construindo, fomos assimilando. E é papel da ética identificar essa evolução, essa mudança ou involução, dependendo do caso, das relações de valor, aquilo que é importante para cada tempo e cada situação humana. Então, na primeira aula ficou, nossa segunda aula de ética, então fica marcada essa reflexão sobre os valores. Né? O que são valores? Valores é tudo aquilo que nós damos importância coletivamente, aquilo que de alguma forma reconhecemos como que nos dá prestígio diante das outras pessoas e nos faz bem também, né? Então é isso. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, do dia 24 de março. Espero que tenha ficado claro. Estou sempre à disposição de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.